Olá, bom dia. A Terra Santa permite percorrer os locais essenciais da vida de Jesus, nomeadamente os que se relacionam com o nascimento e a infância de Jesus. São esses locais que hoje queremos percorrer, acompanhando a narração bíblica dos acontecimentos em torno do nascimento de Cristo, em Belém. Um itinerário para o programa 70x7 de hoje. Visto que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que entre nós se consumaram, como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que foste instruído. Lucas dá-nos duas grandes curiosidades. Por um lado, quem é o guia até o presépio é Maria. A figura de Nossa Senhora no Evangelho da Infância de Lucas, de facto, é aquela que abre as portas ao entendimento do primeiro mistério de Jesus. E depois, o próprio Evangelho da Infância em Lucas, isso é muito interessante, é como um musical, é uma polifonia. No final de cada grande cena nós temos um canto. Temos o canto do Benedictus, depois da anunciação a Zacarias, de que ia ser pai de João Batista. Temos o cântico do Magnificat, quando Maria e Isabel se encontram. E temos o cântico do Nunc Dimittis, quando Simeão tem ao colo o menino na primeira apresentação no templo. De maneira que é também um evangelho com muita alegria, e temos também o coro dos anjos que vem anunciar aos pastores que hoje lhes nasceu um Salvador. De maneira que é quase como se Lucas construísse uma polifonia de todas as nossas vozes. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. As anunciações fazem parte da religião de Israel. Também no Antigo Testamento nós temos anjos enviados a transmitir uma notícia de Deus. De maneira que, quando Maria via um anjo, não morreu de susto. Porque, de certa forma, no coração dela e na fé dela, existia essa prática de Deus de enviar dessa forma as suas mensagens. E o anjo é sempre condutor de uma mensagem muito, muito importante da parte de Deus. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: "Salvem, ó cheia de graça, o Senhor está contigo." Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: "Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim." O texto da Anunciação é um texto formidável a vários pontos de vista. Um deles é porque estabelece de facto um diálogo. Não é uma imposição, é uma proposta que Deus faz àquela rapariga de Nazaré, e o anjo revela-lhe o plano de Deus e Maria coloca questões. Pergunta como é que isso pode ser, quer perceber o mandato de Deus. E só quando
digamos, o seu coração é ganho pela confiança na palavra de Deus e nesta racionalidade da fé que ela vai construindo no diálogo com o anjo Gabriel, é que ela diz o seu sim: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria disse ao anjo: como será isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. É um texto, de facto, fantástico, porque situa a mensagem de Deus numa história concreta. O nome da donzela é Maria, ela vive em Nazaré, num contexto que é muito identificado. O seu esposo chama-se José, de maneira que estão todos bem identificados, e essa é uma história concreta que Deus se dirige, com a qual Deus dialoga e convida Maria e também José, porque é agregado a esta história, convida-os para viverem a emergência da aventura do divino na história pelo mistério da encarnação de Jesus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês, ela a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Quando ela percebe que o próprio Deus virá em auxílio da fragilidade humana, que o próprio Deus conduzirá essa história, ela abre o seu coração numa atitude que para nós é um grande modelo. A palavra de Maria continua a ser uma palavra inspiradora para a Igreja de todos os tempos. Maria, no fundo, sabendo uma parte, mas não sabendo tudo, dispõe-se na confiança a viver como parceira esta história sagrada. Por aqueles dias Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Maria pôs-se a caminho apressadamente pelas montanhas da Judeia para ajudar Isabel. Isabel precisava de ajuda, mas Maria leva no seu seio uma ajuda maior. Uma ajuda que não é apenas a ajuda que uma mulher amiga pode dar a outra, uma parente pode dar a outra, mas é transportar o menino no seu seio. Jesus vai em socorro de Isabel e de João Batista, que está para nascer, como vem em socorro da nossa humanidade. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome.
É um cântico extraordinário, conta o abraço, o encontro daquelas duas mulheres e é como que uma dança em que se recupera a grande tradição do cântico feminino que enuncia a ação libertadora de Deus. De facto, muitas das palavras do Magnificat não são originais na boca de Maria. Elas já nos aparecem, por exemplo, na boca de Ana, a mãe do profeta Samuel, e em outros passos da Escritura. E é um texto com uma força de fé extraordinária, porque Maria enuncia a libertação de Deus, a alternativa de Deus. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. É o cântico da alternativa de Deus. É de facto um cântico de uma beleza extraordinária e é interessante, por exemplo, lembrar que Sofia de Melo Breiner, a nossa grande poeta, quando lhe perguntavam qual é o poema mais belo que conhece, ela dizia sempre: o poema mais belo que eu já ouvi e li é o Magnificat, no Evangelho de São Lucas. É de facto o mais belo poema da humanidade, aquele em que se canta não apenas o passado, mas canta-se o presente, atuante, redentor de Deus nas nossas histórias. Entretanto, chegou o dia em que Isabel devia dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes, sabendo que o Senhor manifestara nela a sua misericórdia, rejubilaram com ela. Ao 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas tomando a palavra, a mãe disse: não, há de chamar-se João. Disseram-lhe: não há ninguém na tua família que tenha esse nome. Então, por sinais, perguntaram ao pai como queria que ele se chamasse. Pedindo uma placa, o pai escreveu: o seu nome é João. São dois nascimentos que têm o seu quê de problemático. Não são evidentes. E isso mostra, de facto, que o modo como Deus vem à nossa história não é evidente, não é pelo caminho mais imediato e previsível. Mas há a imprevisibilidade de Deus. Aquilo que o anjo explica a Maria: a Deus nada é impossível. E de facto, o que nós vemos é Deus vencer os impossíveis da história, a história concreta destes dois casais, Isabel e Zacarias, Maria e José, para revelar a sua palavra. Por aqueles dias saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. Lucas tem essa preocupação histórica de situar Jesus nas coordenadas do tempo e do lugar. E esse prólogo ao nascimento de Jesus é de uma enorme importância, porque esse recenseamento de facto aconteceu. É um dado histórico. E como em todos os recenseamentos, as pessoas tinham de se deslocar de um sítio para outro. De maneira que
A razão pela qual Maria e José, vivendo em Nazaré, têm Jesus em Belém, é cheia de uma grande verossimilhança histórica por causa deste recenseamento. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura por não haver lugar para eles na hospedaria. Eles não estão na sua terra, são ali deslocados, visitantes, forasteiros, um pouco em Belém. Uma mulher grávida e em trabalhos de parto não é uma presença que se possa acolher em qualquer lugar, e é natural que naquela situação eles tenham tido muita dificuldade em encontrar essa hospitalidade. Mas tem também, evidentemente, uma leitura simbólica. Como se diz no prólogo de São João, ele veio ao que era seu e os seus não o reconheceram. Este não reconhecimento, este não acolhimento, há de marcar a vida de Jesus desde o primeiro instante da sua passagem pela terra. A presença dos animais, o burro e o boi, são muito importantes no presépio, ao contrário do que se pensa, porque tem a ver com uma passagem do início do livro do profeta Isaías, que diz: o burro conheceu o seu dono e o boi conheceu aquele que o alimenta, mas Israel não conheceu o seu Senhor. De maneira que ali a presença dos animais tem também quase que um sentido de escriturístico, é quase como que um ato de fé para dizer que Jesus cumpre de facto aquela palavra. E o facto de ser deitado numa manjedoura tem a ver de facto com Jesus ser o alimento e ele se fazer dom. O seu último grande gesto, aquele que o perpetua no tempo, é de facto a Eucaristia, em que Jesus se torna alimento. Ele é colocado por Maria na manjedoura, que é o lugar da comida, dos impuros. Jesus é alimento que se oferece e por isso também a manjedoura é um sinal que depois, mais tarde, nós vamos entender perfeitamente. Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu em volta deles, e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador que é o Messias, Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. É a grande alegria do nascimento de Jesus e o anúncio de uma salvação para todos. Não já uma salvação para os eleitos, mas uma salvação que chega a todos os homens. E por isso vêm os últimos. Isto é, vêm aqueles que socialmente têm uma menor dignidade. Os pastores viviam fora das cidades, viviam cuidando dos animais, eram considerados impuros. E é interessante que são esses os últimos na escala social que primeiro chegam, que primeiro acorrem a adorar o Deus que nasce. Isso também já diz alguma coisa do ministério de Jesus, que é o Salvador de todos, mas que abre o seu coração de uma maneira muito particular para os últimos de cada tempo e de cada sociedade. Quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu,
os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando os pastores se inclinam diante de Jesus, estão a ver para lá daquilo que os olhos veem. E o mistério da encarnação de Jesus pede de nós essa capacidade. Jesus é um de nós, vive a nossa história, mas nós temos de ser capazes de olhar nele o Deus conosco, o Deus que se faz presente às nossas vidas. Depois de terem visto, começaram a divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviam se admiravam do que lhes diziam os pastores. Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido conforme lhes fora anunciado. Um dos traços muito belos, de facto, na narrativa da infância é essa espécie de propagação. Eu vi e vou chamar outro a ver, e vou dizer o que vi e vou contar, e tece como uma espécie de polifonia. É como que uma luz que não se pode esconder. E a propagação é hoje para nós um compromisso muito grande. No fundo, vemos, ouvimos e lemos o que tocamos acerca do mistério da vida, é aquilo que vos anunciamos. Nós cristãos não vivemos estes acontecimentos apenas como acontecimentos históricos de um passado. Vivemos-los também na sua dimensão de presente e de futuro. Jesus não nasceu, Jesus nasce. Jesus não foi apenas contemplado por aqueles personagens que nós colocamos no presépio. Cada um de nós é uma personagem do presépio e tem de se sentir envolvido nesta história, sentindo que Ele nasceu para si. Jesus nasceu para que cada um de nós tenha a possibilidade de nascer, mesmo sendo velho, mesmo sentindo que já viveu isto e aquilo, ou já viveu até coisas contraditórias, mas somos chamados a sentir que Jesus nasce hoje para nos fazer nascer neste momento. Os locais da infância de Jesus, visitados através das imagens e dos textos bíblicos. De hoje a 8 dias, a temática da família estará em análise no programa 70 × 7. Votos de um bom domingo e até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.